Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor José Alessandro Neves, o canal que tem atormentado, tirado a paz, o sossego dos bolsonaristas, sobretudo daqueles que se portam como intelectuais, portadores de títulos, diplomas, discípulos de Olavo do Caralho, Olavo de Carvalho. Quando o professor José mostrou aqui em alguns vídeos que se fizer uma sabatina com alguns bolsonaristas, poucos passarão, que aqueles que falam de analfabetismo funcional, criticam a educação brasileira, que de fato aparentam deter um código de linguagem erudito, que na verdade essas pessoas são frutos de uma desescolarização e de uma distopia cognitiva crônica, muitos ficaram chateados. Quando eu disse que aquele policial, delegado, me parece que da Polícia Federal, não passaria na prova da OAB, eu disse, se ele fizer não vai passar. Quando eu disse que o Nicolas Ferreira, se passar por uma sabatina de avaliação ao seu bacharel em Direito, com coisas mínimas, ele não conseguirá passar. Isso é fato. Então, eu não falo isso simplesmente porque tem uma aversão ao bolsonarismo. É claro que isso soma, né, gente? Mas é porque a gente percebe que são pessoas despreparadas, desqualificadas, porque são desmioladas. É com muito respeito e sincero apreço aos operadores do direito, independente de alguns serem de direita ou de esquerda, e portanto não há problema em ser de direita ou de esquerda, o problema é ser bolsopata, é ser um bolsonarista que tenha sofrido uma lavagem cerebral ao ponto de não conseguir entender nem mesmo aquilo que ler, que estudou. É o caso de uma advogada que decidiu entrar inclusive com um habeas corpus, para requerer o direito, pleitear, de acordo com a Constituição, o direito de liberdade de expressão. Essa mulher aí, ó. Calma, você não vai me deixar passar essa raiva sozinho. Então, eu quero que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Você que está em busca do conhecimento e quer um canal que te possibilita voltar à realidade ou entender a realidade, sair dessa matrix, então este é o canal. Deixe o seu like, comente, compartilhe em todos os grupos, porque nós vamos mostrar que esses bolsonaristas que falam tanto de analfabetismo funcional, portadores da OAB, não é que eles são desonestos, é porque não aprenderam correto, não aprenderam certo. Antes de tudo, quero me apresentar. Eu sou graduado em Teologia, pós-graduado em Direitos Humanos, pós-graduado em Ciência Política, cursando o 6º período de Direito, sou mestrando em Filosofia. Sou escritor de 5 livros, mais alguns artigos publicados, e eu estou aqui para te ajudar, pelo menos, a pensar um pouco fora da caixinha. Então vem comigo, vamos entender o que essa bolsopata, já que é comum chamar alguns de esquerdopatas, eu estou chamando de bolsopata. Vamos lá, vamos entender o que esta mulher está defendendo e se existe margem jurídica, normativa, constitucional para que ela possa ter êxito em um habeas corpus em defesa da liberdade de expressão. Mais uma vez, vem comigo, Brasil. Advogada, bacharel em Direito em Ponta Grossa, Paraná. A minha subseção é Ponta Grossa, Paraná. Eu voto aqui na OAB Ponta Grossa. Existe uma decisão judicial do STF pedindo para liberar as pistas. E a gente foi informado que existe um mandado de prisão para quem estiver aqui bloqueando as pistas. Com isso, contudo, estou pedindo agora um habeas corpus preventivo para nós,
com base na Constituição Federal, artigo 120, de liberdade de expressão. Estamos nos expressando contra a decisão do STF, que falou que o nosso presidente de 2023 será o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não concordamos com essa votação. Nós não concordamos com ele, nosso presidente. Não queremos que o Bolsonaro passe a faixa. Com isso, nós estamos aqui protestando. Então, se alguém for preso, a partir de agora, estou pedindo um habeas corpus. Habeas corpus preventivo com base na Constituição Federal. OAB PR 50819. Muito obrigado, doutora! Ai. Desculpe, gente. Eu não vou passar esse drama sozinho, entrar nesse mundo de bolsopatia sozinho, não. Me ajude, eu não sou psiquiatra, isso aqui não é um divã. Gente, esse tipo de gente com baixa cognição, que sofre de uma distopia, isso é resultado do bolsolavismo, que paga esse mico. Primeiro, o que tem a ver o direito à liberdade de manifestação e reunião com liberdade de expressão? Nós temos, observe, dois institutos absolutamente distintos, dois tipos absolutamente constitucionais distintos, que têm a ver com os direitos individuais ou até mesmo coletivos. Liberdade de expressão e liberdade de manifestação e reunião. Segundo, de onde esta mulher tirou de que é possível você fechar uma via pública baseado na Constituição e um direito fundamental, numa cláusula pétrea, impedindo outros direitos, o direito de ir e vir, tolhindo o direito de outros, inclusive, ao invés de ficarem vagabundando, pedindo intervenção militar e golpe, poderem defender o pão de cada dia. Veja, vamos entender isso de uma maneira mais normativa, mais jurídica, mas deixa a cara dessa advogada aí, porque olha, com o sexto período, caminhando para o sexto período de direito, eu teria vergonha. Eu sou escritor de um livro que você deveria ler, bolsonarista eu não recomendo ler, porque já tem problemas sérios, né, de cognição, pode aí ter até um AVC, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Então não recomendo bolsonarista lerem o meu livro, Hermenêutica, onde 2 capítulos eu trabalho a hermenêutica jurídica. E aí procuro trabalhar as questões fenomenológicas da hermenêutica constitucional de forma geral. Mas eu não recomendo, por favor, bolsonarista, não lê não, porque eu não quero ser responsável por, de repente, aí um problema mais sério, grave, porque vocês estão acostumados apenas a repetirem o que leem e o que ouvem. Então é muito sério isso. Mas vamos pensar isso aqui de uma maneira mais normativa, ok? Vamos pensar isso dentro de um entendimento mais normativo, que diz respeito claramente à própria liberdade de manifestação, liberdade de reunião. O artigo 5º da Constituição, em seu inciso 16º, vai tipificar, vai descrever, vai institucionalizar e assegurar, primeiro, a liberdade de reunião. Então, primeira coisa, a liberdade de reunião pode não ter nada absolutamente a ver com a liberdade de expressão. Você pode estar se reunindo para outros fins, e não simplesmente para manifestar sua indignação, seu posicionamento, sua ideologia, sua crença. E esta liberdade de reunião, ela vai estar ligada diretamente a um conjunto de preceitos constitucionais para que possa, de alguma forma, ser garantido. O que diz, então, o artigo 5º do inciso 16º da Constituição? Diz o seguinte, que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, qualquer arma, ok? Em locais abertos ao público, independente, preste atenção nisso aqui, é muito importante, de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio
prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, nós temos então dois elementos do tipo institucional absolutamente distintos. A liberdade de expressão, que pode se manifestar por decorrência de uma manifestação, e a própria liberdade de reunião, de você poder se manifestar em um local público para reivindicar alguma coisa, posicionar e debater assuntos. Tudo bem? Ok. Observe que este instituto constitucional, que é um texto normativo, ele procura expressar, primeiro, a exigência de um aviso prévio, coisa que não aconteceu. Nenhum desses manifestantes, nem mesmo esta advogada que já transigiu tudo que possa se imaginar como advogada portadora da OAB, porque para você se manifestar em um local público, primeiro, você tem que ter um aviso prévio. Você precisa atender por isso, ou seja, o Estado não quer tolir o seu direito, cercear o seu direito de manifestação, de reunião ou de liberdade de expressão por quaisquer meios. O que o Estado entende é que existem outros direitos individuais ou coletivos que precisam ser resguardados, preservados. E, portanto, para que não haja atrito, é preciso uma comunicação prévia, formalizada. Bem, o que nós vimos por decorrência da eleição 2022, na verdade, do ressentimento, de derrota que, infelizmente, acometeu e agravou o bolsopatismo no Brasil, fecharam ruas, fecharam vias, cultuaram a pneus, enfim, incendiaram carros, teve até quem pegasse carona em um caminhão no para-choque, evidentemente limpador de para-brisa, reivindicando que, na verdade, o Bolsonaro devesse não passar a faixa e continuar presidente da República. Houve até quem pulasse da ponte gritando mito, houve quem incendiasse o carro, e houve quem com a carteirinha de OAB, pagasse um mico desse. Então, quando um estudante do curso de Direito, alguém que não está apenas ligado dentro do centro da atividade acadêmica, mas antes de comer com a colher do professor, ele procura comer com as suas próprias mãos, dentro de sua biblioteca, que é um acervo muito rico, não é verdade? Você ter que lidar com isso aqui. Então, veja que o próprio texto constitucional nos deixa muito claro algumas exigências que devem serem atendidas com relação a isso e mais. Nós temos julgamentos, nós temos jurisprudência, gente, que já versou sobre o aviso prévio, sobre não, inclusive, infringir outros direitos, ou seja, o próprio ministro Marco Aurélio, inclusive secundado, evidentemente, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes e o Fux, deixou claro em uma decisão, em um parecer que, abre aspas, o exercício do direito de reunião pacífica deve ser precedido de aviso à autoridade competente. Primeiro ponto, tem que ter um aviso, não teve. Segundo, não podendo implicar em interrupção do trânsito em rodovia. Ou seja, fecha aspas, há uma transgressão, há de fato algo que afeta um direito, que é o direito do cidadão que, ao invés de ficar ali gritando mito, incendiando pneu, fechando rodovias, quer ir trabalhar, quer ir defender o pão, porque afinal quem não quer trabalhar é a esquerda, é o petista que quer viver às custas da mamata do povo, Então, muitos queriam apenas trabalhar, mas uma advogada portadora da OAB demonstrou que não sabe nada de direito, absolutamente, Constituição, não sabe, e por menos consultou a jurisprudência. Então, primeira questão nós já temos um parecer jurisprudencial que é basicamente fundamentado, inclusive na própria doutrina e na Constituição, que deixa muito claro, como uma visão majoritária, uma interpretação que vai preconizar claramente que, primeiro, tem que ter uma prévia comunicação. O Estado não vai te impedir de ir agora para a RJ 116, falando do município de Itaocara, no Noroeste Fluminense, poder reivindicar que o prefeito tem que mudar, que a Câmara de Vereadores não está funcionando, que o presidente da República é corrupto ou deixa de ser. Não. O que acontece é que existem outros direitos que devem ser garantidos. O direito de ir e vir.
de não ser limitado justamente para exercer a sua atividade laborativa, porque um grupo de delinquentes que estão infringindo a Constituição, o Código Penal, o Código de Trânsito, estão, na verdade, fechando rodovias. Não, isso não pode. Isto, para o operador do direito, é uma aberração. Isso mostra que, na verdade, a OAB precisa passar por uma reformulação. É preciso uma exigência maior. Não sei como alguns estão saindo de lá com carteirinha da OAB. Eu já estou até preocupado com isso. Eu não acredito que alguns, gente, me desculpe aqui, senhores data máxima vênia, ok? Aos magistrados do Brasil e outros que são portadores da OAB. Eu desconfio como alguns saem de lá com carteirinha da OAB. Porque o que nós estamos vendo, fica claro, se diz crítico do analfabetismo funcional, de que a educação brasileira não presta, que as universidades são comunistas, mas não passa numa prova da OAB com o bacharel em Direito. A outra se apresenta como a bacharel em Direito, portadora do OAB. Inclusive, quando você puxa o histórico dessa gente, não produziu nada no âmbito da atividade acadêmica. Eu ainda, em formação, tenho artigos publicados como requisitos de complementariedade da atividade acadêmica, livros publicados, inclusive submetido aos pares e publicado para ser lido claramente, o meu livro Hermenêutica, por exemplo, pelo público jurista. Enfim, é uma vergonha o que nós estamos vendo. Essas pessoas realmente demonstram um baixo nível cognitivo e sabe-se lá como conseguiram chegar onde chegaram. Portanto, nós estamos diante de uma aberração, de uma anomalia. Isso é resultado do bolsopatismo, porque o bolsonarismo é uma doença. Ser de direita, não vejo problema. Ok? Podemos dialogar, discutir sobre pautas, direita, esquerda, socialismo, liberalismo, ultraliberalismo, capitalismo, socialismo de mercado, o que quiser. Podemos dialogar com Roger Scruton, com Adam Smith, Edmund Burke, Milton Friedman, podemos ir para a escola de Frankfurt, e não importa a escola austríaca, não tem problema nenhum. O problema, infelizmente, é que você percebe que essa galera parece que não entende o que lê, ou Ctrl+C mais Ctrl+V, ou repete apenas o que ouve. Portanto, primeiro, elementos básicos que essa advogada mequetrefe, que trouxe um caos a quem queria trabalhar, deixou claro. Primeiro, prévio aviso, comunicação para a realização da reunião. Portanto, o Estado não quer impedir ninguém de se manifestar. Segundo, se isso não vai impedir outros direitos, portanto, você tem, querendo ou não, de acordo com o entendimento normativo institucional, o que a gente pode aqui trazer para você que não tem um conhecimento linguístico sobre termos jurídicos, não tem um conhecimento da erudição jurídica, o juridiquês, vamos usar um termo aqui a priorístico, que quer dizer, olha, existe aqui uma posição já pré-estabelecida de que é preciso, evidentemente, entender o objeto e o seu alcance para assegurar o livre exercício de um direito, tanto de quem quer se manifestar, mas de quem quer ir e vir. Portanto, não é impedir a manifestação, mas desobstruir as vias públicas. Dizer, querem se manifestar, vão para uma praça pública, vão para a beira da rodovia, mas existem carretas, ou seja, o STF cumpre um papel maravilhoso como interveniente, como o interventor, cumpre um papel realmente de quem não só quer guardar um bem jurídico tutelado, de forma geral, que é a norma institucional, ou mais ainda, a própria vida, porque essas pessoas se colocam em uma zona de perigo, né, de risco iminente de serem atropeladas, porque estão obstruindo vias públicas. Isso, veja, aconteceu quando eu ouvi aquele moleque de Belo Horizonte, que se eu sabatiná-lo no seu próprio TCC, se eu fizer perguntas básicas, que ele, inclusive eu estou levantando umas coisas aqui que brevemente virá à tona, no seu TCC, flexibilização da reforma trabalhista, ele não responde 9 de, vou colocar aqui, de 30 perguntas. Algumas eu sei que ele responde porque já o ouvi se manifestar, mas eu acho que ele não tiraria a média.
Porque fica fácil você entender que essas pessoas estão sendo orientadas, que tem um Ctrl+C, um Ctrl+V, se é que tenham produzido alguma coisa, né? Então, primeiro, a gente precisa entender que há um caráter específico, evidentemente estabelecido, que vai determinar o exercício, o direito à proteção a essa liberdade. Mas o que a gente está vendo, senhores, me desculpe, não é isso. Como nós entendemos, é ser disso que a própria Constituição, ela positiva que, de fato, todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos e públicos. Veja, e até independente de autorização prévia. Veja, independente de autorização prévia, desde que isto não infrinja direitos. Portanto, em tese, deve-se entender que ocupar uma determinada rua ou via pode não se configurar crime se isso não afetar um outro direito tutelado. Por exemplo, o direito de ir e vir. Você não pode obstruir uma via pública. Por mais que, veja, não seja crime, vamos chamar na esfera mais penal diretamente, ok? Crime no sentido per si, pode configurar crime quando o agente público ele vai requerer a desobstrução da própria via para defender um direito. E aí o que vai acontecer? Se você não desobstrui a via pública, onde o órgão, vamos dizer, majoritário quer preservar um direito maior, propriamente, que é o direito de ir e vir, o direito da liberdade da pessoa defender o pão de cada dia, e não ser impedido por um bando de delinquentes que diz que está defendendo liberdade e democracia, então aí vai haver a força policial. Por quê? Porque você está querendo dizer que defende liberdade de expressão, depende da liberdade de reunião, mas você está tirando a liberdade do outro de defender o próprio pão, o direito do outro sobreviver, porque precisa defender o pão, mas não pode. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender que vai haver uma ação clara que vai positivar definitivamente que isto é uma desobediência. Isso está no artigo 330 do Código Penal, que mostra claramente que quando há uma oposição à ordem dos agentes públicos, é necessário até o uso da violência ou grave ameaça. Por quê? Porque há um delito de resistência. Isso está onde, professor? No artigo 229 do Código Penal. Portanto, essa advogada absolutamente demonstrou que não sabe porra nenhuma de direito, faltou a aula, ou copiou e colou, ou sabe-se lá como ela conseguiu a carteira da OAB. Eu apenas especulo, não estou dizendo que ela tenha dado um jeitinho, né? Eu estou até preocupado quando eu for fazer a prova da ordem, né? Portanto, vale salientar que o próprio Código de Trânsito prevê que usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação em via é infração administrativa, sujeito a pena e multa ou suspensão de direito, até de dirigir por 12 meses. Portanto, se você tem o seu carro e você o cruza numa via, impede, além de você responder dentro de uma infração administrativa, você ainda pode ter problemas com relação ao seu veículo. Portanto, observe, gente, que nós entendemos que há necessidade, sim, de garantir a liberdade de manifestação pacífica, sim, de se reunir para poder debater, manifestar e reivindicar, mas desde que isto não seja com o intuito de alguma forma, atingir um bem jurídico tutelado de um direito individual ou coletivo, ou até do próprio Estado democrático de direito, porque o que foi feito configura-se isso. Portanto, nós não só percebemos que é uma manifestação antidemocrática, no sentido de que essa manifestação, ela pede a intervenção militar como um ato golpista, para a destituição dos poderes, e não simplesmente pensado ou arrogado pelo próprio presidente, de alguma forma entender a própria atipicidade das funções das Forças Armadas, que é apenas a critério e prerrogativa dos 3 poderes e não de um poder,
tentar estabelecer a ordem, mas não implementar um golpe. O que nós vimos foi absolutamente vergonhoso. Portanto, deixamos claro, sou a favor de que seja bolsonarista ou seja esquerdista, petista, seja lá o que for. Tem o direito de se manifestar, sim, independente de aviso prévio. Desde que este tal local público, de alguma forma, não possa ser obstruído e impedir outros direitos, sobretudo, que corroboram para um bem-estar social e para o próprio desenvolvimento da sociedade em relação aos cumprimentos de deveres e obrigações. Então, eu, infelizmente, tenho que vir aqui no meu canal, ter que estar ouvindo este tipo de gente que pede para passar vergonha no crédito, mas para ela, portadora da OAB, eu vou parcelar no boleto. Advogada, bacharel em Direito em Ponta Grossa, Paraná. A minha subseção é Ponta Grossa, Paraná, eu voto aqui na OAB Ponta Grossa. Existe uma decisão judicial do STE pedindo para liberar as pistas. E a gente foi informado que existe um mandado de prisão para quem estiver aqui bloqueando as pistas. Corretíssimo. E onde que é a ditadura do judiciário? E onde que está absolutamente na contramão do Estado democrático de direito? E do próprio direito individual e da garantia individual, de direitos positivados na Constituição, totalmente institucionalizados? Nenhum. Eu não posso ser, inclusive no período da derrota do bolsopatismo, eu estava no Espírito Santo. E quando eu fui para a faculdade em Vila Velha, que eu estava cursando lá devido à minha transferência, estava havendo uma manifestação. E aí eu disse para minha esposa, eu falei, olha, eu não confio nessa gente, essa gente vive no mundo da lua. Não poderia ser diferente, porque o cara que doutrinou, fez uma lavagem cerebral, era um astrólogo, então tinham que viver no mundo da lua mesmo, os bolsonaristas, eles tinham que viver no mundo da lua. Então, eu virei e disse assim para minha esposa, olha, se prepara para poder pedir todo tipo de direito que puder, porque se eu estiver indo para a faculdade e tiver uma manifestação interrompendo rua, eu vou passar por cima. Falei para minha esposa, porque eu não tenho bola de cristal para prever que essa gente não é capaz de tudo. Eu não tenho a intenção de cometer o ato, mas é a minha única forma de legítima defesa, de me proteger, é tentar romper com essa barreira, porque eu não vou pagar para ver, porque se eles incendeiam os próprios carros, pulam de ponte, pegam carona em caminhão, para me incendiar dentro do meu próprio carro, pouco custa. Então, eu avisei minha esposa, eu falei, olha, se você ainda tem alguma coisinha aí de metafísica, apele para isso, porque se cruzarem meu caminho eu vou atropelar, porque eu não vou morrer incendiado e meu carro totalmente incendiado por causa desse tipo de gente, tá entendendo? Ou seja, eu já tinha projetado a minha defesa, ok? Porque o que nós vimos acontecer nesse pós-eleição foi do mais absurdo, ou seja, um sanatório a céu aberto. Quando eu ouvi o Nicolas Ferreira recentemente dizer, precisamos voltar à normalidade, eu concordei, porque o bolsonarismo colocou o Brasil de pernas para o ar, e ainda está dando trabalho para poder trazer um pouco mais de sobriedade e sanidade. Minha gente, o negócio está feio. Então, veja, explica isso, professor. Bolsopatia, tá explicado. Explica isso, professor. Tá explicado. A bolsopatia da advogada bolsonarista, que disse que entra com habeas corpus para garantir o direito à manifestação, de fechar ruas, obstruir vias públicas. Deixa-me pegar um presentinho aqui rapidinho para ela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai. Se cair na prova, ela não vai ter nota.
Se você gostou deste conteúdo e combate veemente o bolsonarismo, essa doença, essa anomalia que tomou o Brasil, vem pra cá, seja muito bem-vindo. Compartilhe, deixe o seu like, comente o que você achou da posição, do argumento. Você é operador do direito? Você é o que? Advogado, juiz, estudante? Beleza, comente aqui em que período do curso de direito você está. Beleza? Compartilhem em todos os grupos porque tá dando trabalho. Eu avisei para desbolsonarizar o Brasil. Tá dando trabalho. Espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau!